Hoje nós vamos chegando ao final da nossa série sobre o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. E para isso quero te convidar já a abrir sua Bíblia aí nesse texto. Colossenses, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4, do verso 2 até o verso 6. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, Colossenses 4, de 2 a 6, eu gostaria de ter com vocês um momento de oração. E depois a gente vai fazer um breve resumo da mensagem que o André trouxe para nós na semana passada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por este momento que tivemos, onde podemos abrir o nosso coração, Pai, e louvar-te, Senhor, com todo o nosso ser, por conta daquilo que o Senhor é para nós, Pai. Obrigado, porque Tu és esse Senhor exaltado sobre os altos céus, Tu és o Deus exaltado em nossos corações, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E por isso, Pai, nós estamos diante do Senhor com o intuito, Pai, de lermos a Tua palavra e nela encontrarmos a instrução para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito nos conduza aqui, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o André nos ensinou sobre fundamentos bíblicos para os relacionamentos, com base na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 18 até o capítulo 4, verso 1. E ele nos ensinou que fundamentar os nossos relacionamentos a partir das Escrituras, com base no que Colossenses está dizendo para nós, envolve 5 elementos. O primeiro deles é a capacitação. É o Espírito Santo quem nos dá poder para viver segundo a vontade de Deus. Por que isso? Viver segundo a vontade de Deus não é algo natural para nós. Nós não temos uma facilidade para viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque para vivermos segundo a vontade de Deus, nós temos que abrir mão da nossa vontade. A nossa vontade precisa ser crucificada para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. E essa força para fazer isso, para quebrar a nossa vontade, para que a vontade de Deus governe sobre as nossas vidas, nós precisamos de uma ajuda externa. Nós precisamos que este Deus, portanto, nos dê o seu Espírito, nos dê o poder que nós necessitamos para vivermos segundo a sua vontade. Então, é o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O oposto da insensatez é uma vida submissa à vontade do Senhor. O oposto de uma vida insensata é uma vida sujeita à vontade do Senhor. Pessoas que procuram compreender qual é a vontade do Senhor são pessoas que estão deixando de lado a insensatez. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E como é possível compreender, buscar e compreender a vontade do Senhor? Só é possível na medida em que eu permito que o Espírito Santo faça o papel dele na minha vida. Só é possível se eu deixar que o Espírito Santo encha a minha vida. Se isso acontecer, então passaremos a viver segundo a vontade de Deus. Qual é o propósito dos nossos relacionamentos? Como tudo o que nós fazemos, como toda a nossa vida, o propósito é a glória de Deus. Deus deve ser glorificado por meio dos nossos relacionamentos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então toda a nossa vida, toda a nossa existência, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente sonha, todos os nossos relacionamentos devem ser para a glória de Deus. E aqui a gente tem uma medida interessante para a gente avaliar se os nossos relacionamentos, em todas as suas dimensões, pais e filhos, marido e mulher, amigos, irmãos, companheiros de igreja, de pequeno grupo e etc. Aqui a gente consegue avaliar se os nossos relacionamentos estão ou não estão de acordo com a vontade do Senhor. É só você fazer essa pergunta. Isso que eu tenho feito, a forma como eu tenho me relacionado com essa pessoa, a forma ou como eu estou deixando de me relacionar com essa pessoa por causa desse e daquele motivo. Ou seja, os nossos relacionamentos
podem apontar para nós se nós estamos vivendo ou não para o louvor da glória de Deus. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte para os seus discípulos: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. A ideia toda é que o mundo olhará para nós, para a forma como nós vivemos, para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, e este mundo dará glórias a Deus por meio daquilo que Ele vê em nós. Para que o mundo veja vocês, para que a luz de vocês brilhe diante dos homens, e que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Tudo o que a gente faz, e se tratando de uma vida humana como a nossa, os relacionamentos fazem parte fundamental das nossas vidas. Portanto, nossos relacionamentos devem refletir a imagem de Cristo e por isso devem glorificar a Deus. O terceiro elemento é que nós temos um modelo a ser seguido. E este modelo tem um nome, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, ele é o modelo que nós temos para seguir. Olha o que Paulo fala em Efésios e em Colossenses. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O padrão, portanto, é Cristo. Olhe para o que ele fez, olhe para como ele viveu, olhe para o seu comportamento, olhe para a sua atitude. E a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Em Colossenses, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como eu devo perdoar as pessoas com as quais eu entro em relacionamento? Qual é a medida do meu perdão para com o meu irmão? É muito simples. A medida do teu perdão é a medida do perdão de Cristo para você. E não se esquece nunca que ele foi até a cruz por você. Então essa é a medida. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. E não tem a ver com o tamanho da ofensa, tem a ver com o tamanho do amor daquele que perdoa. E é exatamente por isso que Jesus se torna o nosso modelo. O quarto elemento é o nosso padrão. O padrão é o da mutualidade, é o de vivermos e de agirmos uns para com os outros. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 21. E em Filipenses, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E esse é um dos textos do Novo Testamento que mais deixa claro o porquê que a gente precisa da ajuda do Espírito para poder viver esse negócio. Né? Porque quando chega no ponto de orar pelo outro, legal, isso eu faço, fácil. Né? Ajuda o irmão, não, isso aí está tranquilo, né? Agora, perdoem uns aos outros como Cristo lhe perdoa, aí a coisa já começa a complicar. Não é verdade? E quando a gente chega então no ponto de considerar os outros superiores a si mesmos, aí você fala, pô, isso aí não dá. Isso aí não dá. Bom, é nesse momento que a gente percebe que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Que Deus é o nosso aliado nesse processo. Que Deus está do nosso lado, não contra nós. Ele quer que isso aqui dê certo na sua vida. Entenda isso. Deus está do seu lado e Ele quer. É vontade dele que isso aqui se realize na sua vida. Então não ache que Deus está de braços cruzados, olhando você se espernear porque você não consegue viver essa realidade. Ele está do seu lado, quer te ajudar, deu para você o Espírito dele, a única coisa que ele precisa, para que isso dê certo, para que a vontade dele se realize na sua vida, é que você deixe ele agir, que você deixe ele atuar, que você dê vazão aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Enquanto o seu coração permanecer duro, porque você não quer abrir mão de si, porque você não quer abrir mão da sua vontade, quer dizer, alguma função a gente tem nessa história. Entende? Alguma responsabilidade a gente tem nessa história. E isso vai custar para a gente, não tenha dúvida. Perdoar como Cristo nos perdoou, considerar os outros superiores a nós mesmos, isso tem um custo para nós. E o Senhor sabe do que é isso.
Esse texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, Paulo vai falar exatamente o que isso custou para o Filho de Deus. De deixar a sua posição como Deus, esvaziar-se de si mesmo, se tornar um homem obediente até a morte de cruz, para que você recebesse a vida dele. Então ele sabe o custo disso, ele sabe o custo de abrir mão de si mesmo. E é exatamente esse o ponto. Nós precisamos aprender, deixando que Deus fale conosco, mas também quebrando o nosso coração, abrindo mão um pouco mais e cada vez mais da nossa própria vontade. E o quinto elemento, a realidade. Nós somos um em Cristo, servimos ao Senhor como um só corpo. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa é a palavra de Paulo no versículo 24, parte B, do capítulo 3 de Colossenses. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós temos apenas um Senhor sobre as nossas vidas. E esse Senhor é Cristo Jesus. E é a Ele que todos nós, como um corpo só, estamos servindo juntos. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há judeu nem grego, escravo, livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós somos um corpo só, e este corpo só desconhece agora, porque estamos em Cristo, as diferenças. O que nos separava, agora já não separa mais. Todas as barreiras que nós levantamos como sociedade humana, como comunidade humana, todas essas barreiras são destruídas na cruz de Cristo. E já não há mais diferença entre o grego e o judeu, entre o circunciso e o incircunciso, entre o escravo e o livre, o homem e a mulher, porque todos sujeitam-se uns aos outros, e ao se sujeitarem uns aos outros, todos nós nos sujeitamos ao único Senhor que nós estamos servindo juntos. Amém? Por isso, nós fazemos algumas considerações. Primeiro, é fato que o cristianismo é relacional. O que isso significa? Não existe nenhuma possibilidade de você entender a fé cristã e de você viver a fé cristã individualmente. O cristianismo desconhece e rejeita individualismo. Não existe carreira solo na fé cristã. O cristianismo é na sua essência relacional, por aquilo que a gente acabou de ver. O que Deus fez por meio do seu Filho, morte do seu Filho, ressurreição do seu Filho e o envio do Espírito Santo. O que Ele fez? Ele tornou um monte de gente diferente em uma família só, um corpo só. Ele fez um novo ser humano a partir de pessoas que antes nem se olhavam umas para as outras. O cristianismo, na sua essência, é relacional. E o fundamento dessa relação é Jesus. Ele, Jesus, é quem fundamenta as nossas relações. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. É nele que nós vivemos. Ele é o alicerce. Ele é o fundamento das nossas relações. Terceiro lugar, a ética pela qual nós vivemos o dia a dia, a ética dos nossos relacionamentos é mutualidade. Tudo o que nós fizermos é pensando sempre no outro, uns para com os outros. É colocar a necessidade do outro em primeiro lugar, antes da minha própria necessidade. É assumir a responsabilidade pelo outro. É me ver e agir como cuidador do meu próximo. Essa é a essência da mutualidade. E por fim, a mutualidade é o que mantém a unidade do corpo. Isso é obra do Espírito Santo em parceria com a gente. Efésios capítulo 4, verso 3, é exatamente o que Paulo vai dizer lá. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o fato é que nós temos a diversidade. O fato é que nós olhamos para a igreja e nem sempre a gente vê essa unidade perfeita funcionando. Por quê? Porque nós somos falhos.
Porque nós ainda estamos, às vezes, patinando e estamos entre nós aqui em estágios diferentes da nossa caminhada cristã e em momentos diferentes da nossa consciência em relação a Cristo e do nosso papel no mundo. Isso significa que, eventualmente, tropeços vão acontecer. Isso significa que a desunião vai acontecer. Mas, como corpo, nós temos que lutar para permanecermos unidos, como um só corpo. Por isso mesmo é que nós contamos com o Espírito Santo e o Espírito Santo conta com o nosso esforço, conta com o nosso trabalho, para mantermos a unidade do Espírito por vínculo de paz. Por isso, o objetivo que a gente encontra em tudo isso que Deus está fazendo, a gente pode resumir em 3 afirmações. O objetivo é que Deus seja glorificado, que a igreja seja edificada e que o Evangelho seja proclamado. O objetivo disso tudo, primeiro, a glória de Deus. E uma igreja que vive para a glória de Deus não tem outro jeito. Ela está edificando-se a si mesma e está proclamando o Evangelho. É impossível a gente fazer missões, proclamar o Evangelho, se não for para o louvor da glória de Deus. Se não for a partir da edificação da própria igreja. Por isso, esse objetivo é em 3 direções, mas partem de um mesmo coração e de uma mesma motivação. Queremos viver para o louvor da glória de Deus. E se a gente começar a fazer isso, nós nos edificaremos, levaremos uns aos outros à maturidade como igreja. E uma igreja madura é uma igreja que entende que a sua razão de existência não é viver para si mesma, mas é viver para que o Evangelho de Cristo seja proclamado. Amém? Até aqui tudo bem? Então vamos dar uma olhada no texto de Colossenses, capítulo 4, do verso 2 até o verso 6. E eu quero observar com vocês 3 aspectos que Paulo vai nos deixar nas suas palavras já finais da carta aos Colossenses, que devem fazer parte da nossa vida. A oração, a gratidão e o progresso do Evangelho. O texto diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A primeira observação que a gente faz nesse texto é logo sobre o primeiro versículo que a gente leu, o versículo 2. Paulo diz que devemos nos dedicar à oração, estarmos em estado de alerta e sermos agradecidos. Começando com perseverar na oração. Dedicar-se à oração, o dediquem-se à oração, em outras traduções mais antigas, traziam a palavra perseverem na oração. O que é uma oração dedicada? O que é uma oração perseverante? Como que a gente pode entender essa palavra? A partir do texto original, a ideia é de algo que não se interrompe, algo que é constante, algo contínuo. Uma oração dedicada, uma oração perseverante, é aquela oração que nós estamos o tempo todo em contato com Deus. Estamos o tempo todo em sintonia com Deus. É aí que a gente tem que querer chegar na nossa oração, na nossa vida de oração. Entender que quando nós oramos, hoje, talvez essa seja a realidade de oração na sua vida, são apenas alguns momentos esporádicos do seu dia, onde você lembra que, eu sou crente, tem que orar, né? Então aí você faz uma oração rapidinha antes de comer ou levantar, antes de dormir, alguma coisa assim, e às vezes você vê que você está tão no piloto automático, que você parar para pensar, você nem se lembra quais foram as palavras que você acabou de dirigir a Deus em oração. Concorda comigo? A gente é assim ou não é? A gente às vezes liga o piloto automático. E a gente acaba entendendo que oração tem a ver com a obrigação religiosa de vez em quando, dar uma palavra para Deus, ou lembrar que Deus existe e fazer uma oração para Ele. Bom, não é esse o objetivo. O objetivo, aonde a gente quer chegar com essa nova vida que Deus deu para nós, é uma oração contínua, dedicada.
uma oração que o tempo todo está em contato com Deus, que não cai o sinal de jeito nenhum. O tempo todo, em tudo que nós fazemos, nós estamos antenados com Deus. Pode ser que você não esteja de joelhos, de olhos fechados, com as mãos cerradas, orando a Deus. Mas o tempo todo, no seu trabalho, no trânsito, nas suas conversas, etc., absolutamente tudo na sua vida está sendo o tempo todo pensado em relação com Deus, em sintonia com Deus. De que outra forma a gente entenderia que Deus está conosco? De que outra forma nós entenderíamos que Cristo vive em nós? Como é que Cristo pode viver em nós se eu tenho contato com Ele uma vez por semana? Você concorda que não faz muito sentido? Se Ele vive em nós, você vai trombar com Ele uma vez por semana, 2 horas num domingo? Não tem muito sentido, né? Se Ele vive em você, é um contato direto. É uma união perfeita, onde o tempo todo vocês estão juntos e conversando juntos. Isso é uma oração dedicada. Eu gosto dessa forma, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, verso 12 de Colossenses, sobre Epáfras e sobre a vida de oração de Epáfras. Epáfras foi o cara que levou o evangelho para esses irmãos. Foi ele que pregou o evangelho nessa cidade e essas pessoas se converteram por meio do trabalho dele. E olha o que Paulo diz. Ele, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E com essa palavra de Paulo sobre Epáfras, eu fico pensando, às vezes, na minha vida de oração, na nossa vida de oração. Porque quando você está no piloto automático, lembra disso, você sai falando as coisas e a oração é parte de uma rotina. Esse é um primeiro ponto. Mas suponhamos que a gente já quebrou a rotina e a gente já entendeu que a oração é uma parte vital da nossa nova vida com Deus. E aí o que geralmente acontece? A maior parte do tempo nosso em oração é gasto falando para Deus das nossas necessidades. Eu estou errado? Maior parte do nosso tempo orando, da maioria de nós, é gastando palavras com Deus sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que nós queremos. E olha lá quando a gente ora por necessidades, porque na maior parte das vezes eu acho que a gente ora por desejos, por ambição, por coisas que a gente não precisa. Na maior parte do tempo é isso. E aí chega um apóstolo Paulo e fala para nós de um Epáfras. E esse sujeito é aquele que está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Quando foi a última vez, ou como tem sido a sua vida de oração em relação aos seus irmãos e às suas irmãs? Como tem sido as suas orações para com Deus, levando a Deus as necessidades dos seus irmãos e das suas irmãs? Porque é na vida de oração que você avalia se você aprendeu ou se você não aprendeu aquilo que Paulo disse para os filipenses. Considere os outros superiores a si mesmos. No mesmo texto, Paulo vai dizer o seguinte: não busquem apenas os interesses de vocês, mas busquem os interesses dos outros. Isso se manifesta na oração. Se você não aprendeu nem a orar mais pelo seu irmão do que para você mesmo, como você acha que você vai viver isso? Não tem como viver. Não tem como você considerar o outro superior a si mesmo, se nem na sua oração o outro vem vem na frente. E é exatamente o que Paulo está mostrando para a gente, a partir de uma realidade. Interessante é que ele menciona isso sem dar uma instrução para que a gente faça isso. É só você olhar para a vida do sujeito, ele está o tempo todo batalhando por vocês em oração. E o que eu acho legal dessa expressão também de Paulo, que Epáfras batalha por vocês em oração, essa palavra obviamente nos remete à guerra, nos remete a um campo de batalha, nos remete a soldados, aquela coisa toda. E se tem uma coisa que um soldado não pode fazer quando ele está num campo de batalha, sabe o que é? Relaxar, distrair, perder o foco. Por isso que oração tem tudo a ver com alerta, com atenção. A segunda instrução de Paulo é: estejam em estado de alerta. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta.
Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas. Estejam alertas. A mente de vocês tem que estar o tempo todo preparada para viver essa vida. Nós estamos vivendo em um mundo, em a nova vida em Cristo que nós agora experimentamos, e é dentro desse mundo, não é fora desse mundo, e este mundo ainda traz diversos perigos, diversas ciladas, nas quais nós podemos cair. Nós temos um inimigo que está vivo e ativo nesse mundo, e ele não está nem um pouco satisfeito e contente com o que Deus tem feito nesse mundo, que é alcançar pessoas e tirá-las da morte e levá-las para a vida. O nosso inimigo não está satisfeito com essa realidade. Por isso, nós podemos pensar a nossa vida cristã e a nossa presença neste mundo como um campo de batalha. Isso não é nem um exagero. Paulo fala longamente sobre essa imagem da batalha em Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura do Espírito. Nós estamos em guerra. E batalhar em oração traz consigo imediatamente a necessidade de uma mente preparada, de estar o tempo todo alertas, de estarmos o tempo todo vigiando. É exatamente isso que Jesus diz para os seus discípulos. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós corremos riscos, nós corremos problemas. E se você quer saber quando que um soldado pode correr os seus maiores momentos de perigo numa batalha, é quando ele está desatento. É a desatenção. A Bíblia me conta uma história de alguém que foi desatento. E porque foi desatento, ele viu a sua vida familiar ser completamente destruída. Sabe quem é esse cara? O rei Davi. O texto bíblico diz para nós que aquele momento que todo mundo conhece, sobre Davi e Batseba, Davi e Urias e etc., tudo aquilo começou como? Todo o problema do que Davi, do pecado de Davi, dos pecados de Davi, como que começa tudo isso? Começa com uma narrativa muito simples, que diz o seguinte: quando chegou a primavera, os reis iam para a guerra. E Davi enviou o seu general para o campo de batalha e permaneceu no palácio. Desatenção. Relaxou. Perdeu o foco. Estar na guerra, estar no campo de batalha, era tudo o que Davi tinha feito até o momento. E ele era excelente nisso. Ele era um baita de um guerreiro, um baita de um líder, no campo de batalha. Só que quando chegou o momento dele ir mais uma vez para o campo de batalha, o que ele falou? Não, hoje eu vou ficar numa boa aqui. Hoje eu não vou. Vai lá, Joabe, vai no meu lugar. E o que aconteceu? Ele está passeando naquela manhã na sua varanda e etc. E aí, à vista de longe, uma moça tomando banho, fala para os seus servos irem lá, arrancarem aquela moça da casa dela, levarem para ele até o palácio, porque ele queria ter relações sexuais com ela. E toda a desgraça que segue na vida de Davi, na vida de Batseba, na vida de Urias, por conta de alguém que perdeu o foco, que se distraiu, que não se manteve em estado de alerta. Estado de alerta eu penso também quando eu tenho um compromisso. Por exemplo, eu tenho que fazer umas viagens periódicas. E raramente eu consigo comprar passagens aqui por Viracopos, sai muito caro. Então sai muito mais barato para mim comprar passagem para sair de São Paulo por Guarulhos, ir até lá, deixar carro no estacionamento e ainda assim eu economizo em torno de uns R$200. E eu tenho que fazer isso. Só que para que isso aconteça, o meu dia tem que funcionar como um reloginho suíço, não pode dar nada errado. E começa com a minha preocupação na hora de acordar. Eu não sei se você tem essas sensações também quando você tem um compromisso importantíssimo que você não pode falhar de jeito nenhum. Aí eu coloco o meu celular na tomada, garanto que ele está realmente conectado, que não vai acabar a bateria daquele negócio, tiro e ponho 3 vezes como quem tem toque, sabe? Faço isso para garantir que está conectado. Aciono uns 45 alarmes de 5 em 5 minutos para não dar nenhum problema mesmo, mas mesmo assim eu acordo de madrugada e olho no celular. Está tudo programado, está tudo feito, mas eu não confio. Eu preciso estar vigiando. Eu preciso estar alerta. É assim que deve ser a nossa vida. Nós estamos em um mundo onde nós corremos riscos. E se nós relaxarmos na nossa vigilância
E na nossa oração, você pode ter certeza que a tentação entra, ela toma o lugar na sua vida e ela destrói você por dentro. E por fim, o texto nos fala da gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos. Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a oração é constante, a gratidão é constante. Dando graças constantemente, sem parar, a Deus Pai por todas as coisas. E aqui que coisa linda, uma vida de gratidão. Uma vida onde nós não encontramos, sem dúvida nenhuma, a gente não é maluco, a gente passa por coisas das quais nós não vamos ficar felizes, nem tudo vai dar exatamente como a gente planeja, nem tudo vai acontecer exatamente como a gente quer, e esses são os momentos do nosso dia, da nossa vida, que a gente encontraria a porta para a reclamação. E o que Paulo diz? Não, onde você antes reclamava, comece a dar graças a Deus, constantemente por todas as coisas. Interessante que quem está dizendo isso para nós? Quem está escrevendo Efésios? Um preso. Está escrevendo essa carta de dentro da prisão. E ele está dizendo para as pessoas de dentro da prisão que, olha, não se esqueçam vocês aí de darem graças a Deus em todas as circunstâncias, por todas as coisas, constantemente. Vivam em gratidão. Não permitam que a reclamação se instale no coração de vocês e na vida de vocês. Deem graças a Deus constantemente. Porque uma vida de felicidade depende muito de uma vida de gratidão. Se nós não aprendemos a ser gratos com aquilo que nós temos, com quem nós somos, e não a partir do que nós desejamos ser, quer dizer, a ideia de que nós seremos felizes quando alcançarmos tudo aquilo que a gente quer. Essa ideia é completamente destruída pelo Evangelho. Nós precisamos aprender a ser gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está nos dizendo nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, 18, que a nossa vida de gratidão, as nossas palavras de gratidão, a alegria do nosso coração que transborda em gratidão a Deus, não tem a ver, não estão relacionadas com as circunstâncias. Ou seja, não é para que eu dê graças a Deus quando tudo estiver indo bem. Não é para que eu dê graças a Deus quando as coisas acontecem do jeito que eu quero. Não. Deem graças a Deus continuamente e deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Inclusive, quando você estiver preso por aproximadamente 4 anos injustamente, como é o caso de Paulo. Ele não encontra motivos para a reclamação, apenas para que nós sejamos sempre gratos. E isso transborda-se nas suas cartas. Em Colossenses, por exemplo, são 5 vezes que Paulo incentiva aqueles irmãos e irmãs a serem gratos a Deus, a se expressarem sempre em gratidão ao Senhor. Colossenses 1:12, 2:7, 3:15 e 17 e 4:2. Para a gente resumir isso, olha como o Dr. Shedd explica esse texto. A oração é o meio pelo qual vigiamos, opondo-nos a toda cilada e tentação satânica que nos possa atingir pela astúcia. A vigilância é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas e perigos que nos cercam. A proteção mais segura contra o diabo é a oração feita com ações de graças. De novo, a proteção mais segura contra o diabo é a oração feita com ações de graças. Começa a reclamar que o diabo sabe exatamente onde entrar na sua vida. Concorda comigo? Faz sentido? Começa a reclamar que você vai ver que você está dando para o diabo exatamente o que ele precisa para entrar na sua vida e acabar com tudo. Começa a reclamar. O mesmo Dr. Shedd uma vez ensinou o seguinte para a gente, e eu gosto muito dessa expressão dele, que aquele que agradece está louvando a Deus, e aquele que reclama louva o diabo. Aquele que agradece,
louva a Deus, mas aquele que reclama, louva o diabo. Tente olhar para a vida, para as circunstâncias, e por mais difíceis, adversas e contrárias à sua vontade que as circunstâncias nas quais você está vivendo sejam, tire dela gratidão. Seja grato. Seja grato porque as circunstâncias podem estar muito ruins. Só que Deus não abandonou você. Só que Deus não deixou você. E Deus não vai deixar você. Seja grato porque pode estar difícil. Você pode estar sofrendo. Você pode estar passando por uma dor profunda. Mas seja grato porque Deus não abandonou você. E Ele não vai abandonar você. Esse é o motivo pelo qual você pode dar graças a Deus constantemente e em todas as circunstâncias. O teu Senhor não te abandonou. E o teu Senhor é aquele que visita o preso na cadeia. É aquele que visita o enfermo na sua doença. É aquele que acolhe aquele que foi excluído. O Senhor é aquele que está atento a todas as nossas circunstâncias. E Ele não te abandona. Então, a gente não está agradecendo a Deus pelas circunstâncias. Mas eu agradeço a Deus independente das circunstâncias. Porque eu sei que Deus está comigo. E por mais pesado que esteja o fardo, eu sei que este Deus está do meu lado. E Ele não vai me abandonar jamais. Amém? Em segundo lugar, Paulo nos fala sobre o progresso do Evangelho. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Tudo que a gente aprendeu nessa série sobre o que significa a nova vida em Cristo, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, como nós devemos viver essa vida e etc. Tudo isso que nós aprendemos resulta no próximo passo. Nos coloca diante do próximo passo. E qual é o próximo passo? É que este Evangelho que te salvou e que está transformando a sua vida seja agora proclamado. Para que outras pessoas conheçam esse Evangelho, conheçam a verdadeira vida e desfrutem de uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, Paulo pede oração agora por ele. Paulo chama os colossenses para que orem também por nós. Lembrem-se de nós nas suas orações. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, sabe o que é? Não é orem por nós para que eu seja libertado da prisão. Não é orem por nós para que algum juiz finalmente seja justo e advogue ou dê um veredito favorável, justo para a minha causa. Não, não é isso. Ele não está nem pensando nisso. Muito pelo contrário. Ele está pedindo oração por ele, para que para ele sejam abertas portas para que a mensagem do Evangelho seja proclamada. Para que ele possa continuar pregando o Evangelho apesar das circunstâncias adversas. E o que tem de interessante nisso é que a mente de Paulo é tão focada no Evangelho proclamado para pessoas que precisam ouvir desse Evangelho e viverem, desfrutarem uma nova vida em Cristo, que ele está pouco preocupado com as suas algemas, com a sua cadeia. E aonde isso se revela? Na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, nós temos um Paulo dizendo que, no tempo em que ele esteve preso em Roma, aguardando o seu julgamento, ele era escoltado pela guarda pessoal de César, a guarda pretoriana. Essa guarda se revezava de 2 em 2 soldados para escoltá-lo, vigiar a casa onde ele vivia por 2 anos, aguardando o seu julgamento. Paulo está preso, e aqueles soldados estão ali na porta da casa. O que você acha que Paulo ia fazer? Prepara o café, chama os caras. Era uma prisão onde Paulo é um cidadão romano, então ele está numa casa alugada e não numa cadeia comum. E nessa casa alugada, ele tem aqueles 2 soldados. Paulo possivelmente lá preparava um café, né, um bolo de cenoura com aquela cobertura crocante de chocolate, sabe? Chamava os soldados lá para dentro e fazia o quê? Pregava o evangelho para os caras. E aí, quando Paulo escreve para os filipenses, lá no finalzinho da carta, é quase que uma ironia. Paulo diz o seguinte: olha, e todos os santos enviam para vocês saudações, especialmente os santos que estão no palácio de César.
Quem são os santos que estão no palácio de César? A guarda pessoal de César que Paulo evangelizou e que deixou uma igreja de Cristo dentro do palácio de César. Esse é o foco de uma mente transformada pelo evangelho. Não são as circunstâncias, não é o que está ruim, é o que eu posso fazer em circunstâncias adversas. Eu estou preso, mas eu posso fazer o quê? Evangelizar esses caras. Eu estou preso, mas eu posso fazer o quê? Escrever essas cartas, receber meus discípulos, cuidar das igrejas. Ele está preocupado com isso. É o progresso do evangelho que está, portanto, na mente de Paulo. E por fim, nós devemos viver para honrar o evangelho. Paulo diz o seguinte nos versos 5 e 6. Primeiro, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Um chamado para que nós vivamos com sabedoria. Viver com sabedoria significa que tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, aquilo que a gente faz no nosso trabalho, aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, com os nossos familiares, aquilo que nós fazemos no convívio social com os nossos amigos, tudo o que nós fazemos deve ser ponderado, deve ser refletido, deve refletir a sabedoria da palavra de Deus. E esse é o bom uso da Bíblia. A Bíblia é fonte de sabedoria divina para a nossa vida cotidiana. Se você não investir tempo da sua vida estudando a Bíblia, é impossível viver com sabedoria. Porque essa sabedoria não é a sabedoria do Cortella, do Pondé, do Platão, do Aristóteles. É a sabedoria do Evangelho. Sabedoria de Cristo. Sabedoria revelada na palavra de Deus. Essa é a sabedoria que a gente tem que buscar para a vida. Essa é a sabedoria. Então invista tempo da sua vida, buscando na palavra de Deus a orientação que você precisa para viver com sabedoria. Especialmente neste contexto que Paulo está falando. Que contexto que é? Como que vai ser a sua vida fora daqui. Sejam sábios no seu procedimento para com os de fora. Porque a forma como vocês vivem é a primeira mensagem do evangelho que eles estão recebendo. A forma como vocês respondem, as suas ações, suas atitudes, todas elas formam a primeira mensagem do evangelho que você está transmitindo para as pessoas. E como tem sido isso? O que elas têm visto do evangelho na nossa vida? Nós temos vivido para honrar o evangelho de Cristo? Ou nós temos desonrado o evangelho de Cristo com o nosso proceder? É aquilo que o André falou para a gente. Por exemplo, esse tempo de eleições revelou para nós o quanto cristãos e cristãs de tudo quanto é lugar desonraram o evangelho por causa dos seus posicionamentos, por causa das consequências dos desdobramentos dos seus posicionamentos, que são relações quebradas, comentários agressivos, repletos de ódio. Isso é exatamente o oposto do que Paulo está dizendo. Isso é viver insensatamente. Mas viver com sabedoria honra o evangelho. Não desperdice o seu tempo e nem oportunidades. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Todo o tempo em que eu estou com contato com pessoas que não conhecem o evangelho de Cristo, eu tenho ali oportunidades. Pode ser que nem todos os momentos por causa do seu trabalho. Lembra que, pelo que Paulo vai dizer já, vai ficar claro para nós. Paulo não está chamando você para ser aquele chato que o tempo todo está chamando as pessoas para falar de Jesus para elas. Sabe? Aquela pessoa que fica até insuportável e ninguém quer ouvir falar de Jesus por causa da chatice daquela pessoa. Sabe? A pessoa monotemática. Sabe? Não é isso que Paulo está falando. Aproveite todas as oportunidades. Significa que eu posso aproveitar oportunidades, inclusive quando eu não estou dando nenhuma palavra sobre Jesus, Deus, Bíblia, Evangelho, etc. O que seria aproveitar oportunidades desse jeito? Exatamente como Jesus fazia. Quando Jesus vê uma pessoa necessitada, ele vai na direção dela.
Quando Jesus vê que pode fazer alguma coisa por uma pessoa, ele vai na direção dessa pessoa. É por isso que ele podia, porque tinha o poder do Pai do lado dele, ele podia fazer o que mais ninguém podia fazer. Ele curava cegos, ele dava de novo movimento para aleijados, ele purificava leprosos, ele fazia um monte de coisa. Ele também trazia para o convívio social mulheres que não eram bem vistas na sociedade masculina e patriarcal como era naquele tempo. Ele trazia para perto pessoas que a sociedade olhava para essas pessoas e não estava nem aí para elas, que são descritas nos evangelhos como publicanos e pecadores. Ele estava no convívio dessas pessoas. Aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Quando você estiver com as suas pessoas, principalmente no seu ambiente de trabalho, familiar, faculdade, etc., entenda que todos os momentos que você tiver com essas pessoas são momentos oportunos para que essas pessoas vejam na sua vida o Evangelho de Cristo. E isso pode ser com a forma como você vive, com a abertura para que você fale alguma coisa do Evangelho e de tantas outras formas, mas que vivendo sabiamente, nós aproveitemos ao máximo todas as oportunidades. E por fim, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Usar linguagens e argumentos que sejam atraentes. É exatamente o oposto do crente chato, que só fala a mesma coisa e fala do pior jeito possível. Você sabe do que eu estou falando, né? Vocês pensam algumas pessoas assim, eu lembro de várias. Sabe? Que chega até a me incomodar que sou crente. Imagina uma pessoa que não é. Paulo diz o seguinte, olha, que o seu falar seja sempre, primeiro, agradável. Seja sábio. Viva sabiamente. Aproveite cada oportunidade. Então não desperdice a oportunidade que for te dada de falar. Para que quando você fale, o seu falar seja agradável, seja atraente. Que aquilo que você tem a dizer sobre a sua fé seja algo que não precisa necessariamente entrar no assunto do moralismo, que é por onde normalmente as pessoas começam a evangelizar, falar do pecado. Só que quando Jesus veio para esse mundo, ele não começou falando do pecado. Ele começou falando da chegada do reino de Deus. E aquilo que Jesus proclamou não é má notícia, é boa notícia. Se chama evangelho. É boa nova. É boa nova. É Deus trazendo ao mundo as boas notícias de salvação. Isso é uma mensagem agradável. Isso é uma mensagem que é uma porta aberta para que pessoas se sintam acolhidas apesar dos seus pecados. Apesar do que elas têm feito. Olha a conversa de Jesus com a samaritana em João capítulo 4. Olha o que Paulo diz quando ele fala da reconciliação, que Cristo Jesus nos reconciliou com Deus, não levando em conta os pecados dos homens. A reconciliação aconteceu não porque nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas porque Deus enviou o seu Filho a esse mundo para que fôssemos reconciliados com Ele, apesar dos nossos pecados. Que a sua argumentação seja uma argumentação sábia, bíblica, e não de quem faz evangelismo por via do terrorismo. Né? Sabe qual é a via do terrorismo? Se você não aceitar Jesus agora aqui comigo, você vai para o inferno. Aí a pessoa quer aceitar Jesus com medo do inferno, e não porque aprendeu a amar a Deus. Aí não faz sentido, né? Porque isso é uma conversão meio esquisita, né? Você está mais preocupado em se proteger do fogo do inferno do que entrar em relacionamento com Deus. E o caminho do evangelho é que você entre em relacionamento com Deus. E o inferno? O inferno, o problema está resolvido. Jesus resolveu na cruz esse problema. Quem disse que isso é um problema para nós? O problema já foi resolvido, ele já triunfou, já venceu o pecado, já venceu a morte. Não tem mais problema nenhum disso. O problema agora é como é que eu submeto minha vida à vontade de Deus. Esse que é o ponto. É isso que a gente precisa pensar em viver e levar pessoas a pensar junto com a gente sobre isso. Ele diz que o seu falar seja agradável e temperado com o sal. Essa é uma expressão que eu gosto demais. O que significa uma fala, uma palavra temperada com o sal? Ora, qual é a função do sal numa comida? Pensa no oposto. O que é uma comida sonsa? É a comida sem sal. É gostosa? Você gosta de uma comida sem sal? Se você disser que você gosta de uma comida sem sal, eu vou falar que você tem algum problema, não é possível. Ou talvez você tenha alguma restrição e não possa ingerir sal. Ok, também, aí é válido. Mas para pensar
que uma comida devidamente salgada, na proporção exata do sal, o que o sal faz nessa comida? Ele faz com que cada um dos ingredientes colocados naquele prato tenham o seu sabor preservado. Uma comida salgada demais é ruim de comer. Uma comida sem sal é ruim de comer. Mas uma comida salgada na medida, ela é perfeita, apetitosa, enche a boca d'água, é agradável. É algo que a gente deseja comer. Que o evangelho que você mostra para as pessoas seja assim. Seja agradável, seja desejoso, desperte o interesse e desperte o paladar das pessoas para que comam as palavras que vocês têm para transmitir para elas. Na prática, esses 3 conselhos, viver com sabedoria, não desperdiçar o tempo e oportunidades e usar linguagem e argumentos atraentes, nós vemos, por exemplo, Paulo dizendo para Tito: ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são interiormente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Paulo chega para Tito e diz: Tito, meu filho, chame os escravos que tem na comunidade e tenha uma conversa com eles. Essa conversa, Tito, vai ser o seguinte: mostre para eles que eles devem agradar aos seus senhores, aos seus patrões. Que eles não sejam respondões, que eles não roubem eles, mas que mostrem para os seus senhores que eles são inteiramente dignos de confiança. Porque agindo dessa maneira, eles estão colocando o tempero exato, o sal exato, no Evangelho de Cristo que está na vida deles. E eles tornam atraente o ensino de Deus, o nosso Salvador. O interessante é que quem que ele chamou para a conversa? Quem que ele chamou para a conversa? Os escravos. E na mentalidade de Paulo, escravidão está ok? Na mentalidade do Evangelho, escravidão não está nada ok. Deus não criou o ser humano para ser escravizado por outro ser humano. Então o que Paulo está falando? Apesar das circunstâncias, apesar de você viver uma realidade que não é desejável e nem um pouco gostosa, foque a sua mente no Evangelho. Foque a sua mente no progresso do Evangelho. E viva a honrar o Evangelho. Para que assim, aquilo que Deus fez na vida de vocês seja desejável por outras pessoas. E para a gente encerrar, 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 15. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A nós, cristãos, nunca nos foi autorizado reagir ao mal com o mal. Não nos foi autorizado agir de acordo com a maldade, com a ofensa, com a calúnia que nós recebemos. Nós respondemos o mal com o bem, porque Deus nos autorizou e Deus espera que nós façamos o bem em todas as circunstâncias. Que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Que oremos em todas as circunstâncias. Porque quando entendemos que vivemos para o louvor da glória de Deus, aí a gente entendeu que eu tenho que fazer o bem em todos os momentos e independente das circunstâncias. Porque quando as pessoas de fora virem isso na sua vida, por que esse sujeito faz o bem para quem trata ele mal? Por que essa pessoa é a pessoa que foi ajudar aquele outro, sendo que aquele outro nunca fez nada por ela e nem por ninguém? Por que ele sempre faz o bem, apesar de sempre fazerem o mal para ele? Essa é a pergunta de ouro daquilo que Paulo está dizendo. O que você está vendo na realidade que eu não enxergo? Por que você age assim, quando todo mundo age exatamente da forma contrária? O que você está vendo nesse mundo que eu não estou vendo?
E esse é o momento de você falar a razão da esperança que existe em você. Que a esperança que existe em você não são essas circunstâncias adversas que você está vivendo. Que a esperança que você tem não é que a injustiça vai permanecer para sempre. Que a esperança que você tem é que o bem triunfa no final. E porque o bem triunfa no final, você vive para fazer o bem sempre. Essa é a razão da esperança que está em nós. Cristo Jesus entrou na nossa história para nos dar a esperança de que no final Ele triunfa. A graça triunfa, o amor triunfa, o Evangelho triunfa. Nós estamos vivendo rumo a um final feliz.